Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Vamos adentrar. Vamos chegando aí, chegando na aula. Prazer falar com vocês de novo. Deixa eu só lembrar o que eu estava falando na aula passada. Nomenclatura de ácidos. Nomenclatura de ácidos. Bom dia, bom dia. Opa! Bastante gente já na sala. Uma galera aí de pijama. Beleza? Nem saiu da cama ainda, só pegou o celularzinho e vai acompanhar pelo celular da cama mesmo, hein? Nossa, gente, que preguiça, hein? Esperar mais um minutinho aqui, ó. Tem um pessoal entrando ainda. Amanda, bom dia. Ana Lúcia, bom dia. Anne, bom dia. Arthur, bom dia. Camila Fonseca, bom dia para você. Diogo, Flávia, Gabriel Armada, bom dia. Isabelinha Moura, bom dia. O JP, a Júlia Rezende, bom dia. Carolzinha, peraí, Carolzinha. Marissa, bom dia. Maria Eduardo de Oliveira, Marília, Marina Marçal, bom dia. Milene, bom dia. Rafael Borba. Tainara, Vinícius Amuí, Vinícius Antônio, Celton, bom dia. Opa, uma galerinha desejando bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, Marissa. Bom dia, Isabela. Julinha, bom dia. Milene. Legal, gente. Muito bom estar com vocês aqui, certo? Para quem entrou depois que eu comecei a dar o bom dia de novo. Segunda brava, né? Meio friozinho, mas vamos lá. Ó, eu só queria que vocês me ajudassem aí. Queria que vocês me ajudassem. Wellerson, olha só, hein? Quem é vivo sempre aparece, hein? Bom dia para você, meu querido. Ô, sábado você faltou. Não, sexta, na verdade, né? Mas eu já coloquei lá no pleno, né? No pleno, as aulas, viu? Então você dá uma olhadinha lá depois, que é muito importante. Gente, ó, vocês Beleza, estão. Beleza, beleza? Wellerson? beleza, valeu, Cláudio. Um abraço para você, cara. Ó, é o seguinte, meu. Eu acho que eu estava fazendo nomenclatura de ácidos. Quem me ajuda sempre, né? Tem uma galera aqui, a Marissa, Marília, Milene, Camila. O pessoal que me ajuda aí. É isso mesmo? Eu estava falando de nomenclatura de ácidos quando bateu o sinal. Tava lá no finalzinho, né? Mas encerrou. Deixa eu só esperar um minutinho. Elas estão olhando, né? Verificando para mim. Ô, gente, bastante gente hoje. Ó, nossa, fico até animado, viu? Dá só uma confirmadinha para mim aí. Milene, por favor. Opa, peraí que chegou aqui a informação. Rafael, isso, garoto, é isso mesmo, ó. É isso aí, certo? Faltou o prefixo tio. Legal. Rafael, obrigado. Tainara, obrigado. Legal, legal, beleza? Então tá. Gente, só que é o seguinte, ó. Mesmo que eu tivesse falado, é normal a gente chegar e fazer uma revisãozinha, é normal. Então eu vou revisar a nomenclatura, assim, é passar a telinha rápido aqui, só para lembrar o que a gente falou na aula passada. Então, nomenclatura de ácidos. Vamos lá, rapidão. Ó, primeiro, a gente aprendeu a dar o nome em hidrácido. O que é hidrácido? É ácido sem oxigênio. Quando um ácido não tem oxigênio, ele é dito hidrácido. Como é que eu faço para dar nome no hidrácido? Eu coloco a palavra ácido, dou o nome do elemento, que está ligado no H, e termino com hídrico. Todo hidrácido termina em hídrico. Então, por exemplo, ó, HF, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorohídrico. Tira a letra O, clorídrico, ácido clorídrico. Então, todo hidrácido termina em hídrico. Aí tem alguns exemplos, ó. HF, ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico é aquele que marca vidro. Isso cai. Ele marca vidro, certo? HCl, ácido clorohídrico. Tira a letra O. Ácido clorídrico é o ácido do suco gástrico. E no comércio, ele é chamado de ácido muriático.
No comércio, ele é vendido impuro, ok? E ele recebe o nome de ácido muriático. Moçada, isso tem que saber. Legal? Lá no estômago é o ácido clorídrico, o ácido sulfogástrico. Lá ele é puro. Agora, no comércio, ele é impuro. Aí ele é chamado de ácido clorídrico ou ácido muriático. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. Veja, todos estão terminando em hídrico. H2S, sulfídrico, é aquele de, né, com um cheiro de ovo podre, sulfídrico. SE, selenídrico, mas esse não cai muito, selenídrico. H2STE, H2T não cai muito, é o ácido telurídrico. Esse próximo cai muito. HCN é o ácido cianídrico, conhecido como gás da morte, que foi usado na Segunda Guerra para matar os judeus. A formulinha dele é HCN, H simples C, tripla N. Agora tem um outro, que é HNC. Aí vai ser o isocianídrico. Ó, o cianídrico é HCN. O HNC é isocianídrico. No cianídrico, é uma simples e uma tripla. No isocianídrico, é uma simples, depois tem uma tripla, só que dessa tripla aqui, duas são normais e uma é dativa. Isso não tem muita importância não, mas eu estou te falando, né? É legal você saber, não cai muito, mas é legal você saber. Então, ó, HCN, cianídrico, HNC, isocianídrico. Aí tem mais dois, o H3FeCN6, gente, 3 hidrogênios, AEI é o ferricianídrico, H4, AEIO, ferrocianídrico. Esses são os hidrácidos importantes. E aí eu comentei com você que os hidrácidos, quando eles estão puros, eles são gases e são chamados de hidretos. Então, por exemplo, ó, vou pegar o HCl, que é o que mais cai. O HCl puro, gasoso, é um hidreto, cloreto de hidrogênio. Se eu colocar em água, aí vira um ácido, vai ser o ácido clorídrico. Certo? Então tá aí, eles puros são gases, hidretos, em água eles viram ácido. A definição de arrênios para ácido é em solução aquosa. Gente, e oxiácido? A gente sabe que eles terminam em oso ou ico. Hidrácido termina em hídrico. Oxiácido ou termina em oso ou termina em ico. O problema é que alguns oxiácidos eles podem ter prefixos. Quais prefixos podem aparecer? Hipo, per, orto, meta, piro ou til. Só faltou eu falar do til, que eu vou falar hoje para você. Aí tem aqui alguns exemplos, ó. Ácido fosfórico, fosforoso, perclórico e assim vai. Gente, e existem dois jeitos para você dar a nomenclatura de um oxiácido. Um jeito é olhando o NOx do elemento central. Eu prefiro esse jeito, viu? Porque para dar nome em sal, a gente também prefere usar esse jeito aqui. Tá? Então, um jeito de dar nome em ácido é através do NOx do elemento central. Então, vamos lembrar como é que faz isso. Ó, nos ácidos, o hidrogênio é sempre mais um. Desculpa. Ó, o hidrogênio tem sempre NOx mais um nos ácidos. Como nesse ácido só tem um hidrogênio, a soma de cargas aqui vai ser mais um. O oxigênio é sempre menos 2 nos ácidos. Eu só tenho um oxigênio, então a soma vai dar menos 2. Pessoal, a soma de cargas no ácido sempre tem que dar 0. Então o número que eu vou pôr aqui embaixo, quando somar com esses dois aqui, tem que dar 0. Então aqui vai ser mais 1. Ó, mais 1 com mais 1 dá mais 2. Cancela o menos 2. Eu só tenho um cloro, então o cloro é mais 1. Certinho? Rapidinho, gente. Aqui no H2 é só 4. Olha lá, ó. O hidrogênio é mais 1. São 2 hidrogênios mais 2. O oxigênio é menos 2. Vezes 4, menos 8. Para dar 0, eu vou colocar mais 6. Só tem um enxofre, ele é mais 6. Então, aqui o cloro tem NOx mais 1. Aqui o enxofre tem NOx mais 6. É esse NOx que você tem que saber para dar nome no oxiácido. Aí é o seguinte, ó. Você calculou o NOx. Aqui, por exemplo, deu mais 1, aqui deu mais 6. Gente, se der mais 1
ou mais 2, você vai colocar hipo, nome do elemento, mais oso. Então, por exemplo, ó, aqui. O cloro não ficou mais 1? Então, você vai colocar ácido, cloro, oso. Esse é o ácido, desculpa, esqueci do hipo, né? Ó. Aqui, ó. Olha lá. É hipooso. Então, fica ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Marília, pode falar. Esqueceu o microfone aberto, não tem problema. Gente, ó, então se o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2, você vai colocar hipooso. Certo? Não tem problema não. Ó, então mais 1 ou mais 2 é hipooso. Se o NOx for mais 3 ou mais 4, é oso. Se o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, você vai usar ico. E se for mais 7, é per-ico. Ô, Ellerson. Oi. Quanto deu o NOx do enxofre no H2SO4? Mais 6. Beleza, vamos lá na tabelinha. Mais 6, eu uso qual terminação? Ico. Então, como é que fica o nome do H2SO4? Ácido sulfúrico. Exatamente. Entendeu como é que funciona? Então, ó, se no meio o elemento tiver NOx ou mais 1 ou mais 2, é hipooso. Se for mais 3 ou mais 4, é oso. Se for mais 5 ou mais 6, é ico. E se for mais 7, é per-ico. O oso, ele está sempre junto com hipo. E o per está sempre junto com ico. Certo? Hipo vem acompanhado do oso. E o per vem acompanhado do ico. E a gente tem 3 exceções. O H2CO3. Nesse caso, o carbono é mais 4. Só que é ico. Olha lá, mais 4 pela tabelinha seria oso. Mas ele não. Como ele é da família 4 e tem NOx mais 4, a gente usa ico para ele. Então, H2CO3 é o ácido carbônico. O silício é a mesma coisa. O H4SO4 é o ácido silício. Gente, e o outro, né, é o ácido bórico. Se você calcular o NOx do boro aqui, vai dar mais 3. Pela tabelinha seria oso. Mas não, ele é uma exceção. O H3BO3 é o ácido bórico. Então, guarda para mim, ó. O ácido H2CO3 é o carbônico e o H3BO3 é o bórico. São os dois que mais aparecem. Certíssimo? Aí a gente fez um exercício, nós acertamos todos, né? A gente fez aqui na sexta-feira, a gente acertou, beleza. Agora, o outro método de se calcular, de se determinar a nomenclatura, você decora todos os ácidos que terminam em ico e não tem prefixo, que são 13 que você tem que decorar. Então, vamos aos 13 que você tem que decorar. HClO3, esse é o ácido clórico. HBrO3, esse é o brômico. HIO3 é o ácido iódico. O cloro, o bromo e o iodo são da mesma família, por isso que a estrutura ficou semelhante. H, elemento e 3 oxigênios. Certo? Então, esses 3 aqui, você deveria de decorar. H2SO4 é o ácido sulfúrico, tá? Tem que memorizar. O HNO3 é o ácido nítrico. Gente, o P é o fósforo. H3PO4 é o ácido fosfórico. O H3AS, o AS é o arsênio. Então, aqui eu tenho o ácido arsênico. O antimônio é o SB. Então, fica ácido antimônico. Veja, ó, H3PO4, H3ASO4, H3SBO4. O fósforo, o arsênio e o antimônio são da mesma família 5A. Por isso que é a mesma estrutura para esses ácidos aqui. Gente, o que mais que eu pedi para você decorar? O H2CO3, que é o ácido carbônico. O H4SO4, que é o ácido silícico. O H3BO3, que é o ácido bórico. O H2CR, cromo, O4, que é o ácido crômico. E o H2MnO4, que é o ácido mangânico. Esses são os ácidos que você tem que memorizar. Tá? Tem que decorar. Tem que decorar da fórmula, tirar o nome, do nome tirar a fórmula. Aí é o seguinte, o que você vai fazer? Ó, você decorou esses 13 que terminam em ico e não tem prefixo. Tá? Se eu tirar um oxigênio deles, ele vai virar oso. Se eu tirar 2 oxigênios,
ele vai virar hipooso. E se eu colocar um oxigênio, ó, se eu acrescentar um oxigênio, ele vira per-ico. Pessoal, os alunos, eles não gostam muito desse método, porque tem que memorizar. Só que para quem está começando a estudar, talvez esse seja o mais tranquilo, porque não precisa calcular NOx. Mas aí vai do gosto. Ou você usa esse, ou usa outro, ou mistura os dois. O importante é você acertar o nome, né, do ácido. Aí a gente fez essa tabelinha de exemplos aqui, tá? Legal, beleza, acabou. E eu pedi para você tomar um cuidado, né? O H2MnO4, ele é o ácido mangânico, que estava na relação dos 13 que você tem que decorar. Só que o permangânico não é H2MnO5. Para fazer o per, você coloca um O. Só que aqui é uma exceção. Para você fazer o permangânico, ao invés de você acrescentar um O, você tira um H. Tá? Então, o H2MnO4 é o mangânico e o HMnO4 é o permangânico. Gente, outra exceçãozinha é o H2CO3. Ele é o ácido carbônico. Se eu tirar um oxigênio dele, vai ficar H2CO2. Só que não é o carbonoso, não tem ácido carbonoso, não tem. Quando eu tiro um oxigênio do ácido carbônico, ele vira H2CO2, só que ele passa a ter propriedades orgânicas. E quem estuda esse ácido é a química orgânica. O nome dele é 1-carbono-met, é o metanóico ou ácido fórmico, aquele da formiga. Tá certo? Então, ó, cuidado. H2CO3 é o carbônico. O H2CO2 é o metanóico ou ácido fórmico, ele vira orgânico. Certo? Aí, eu disse para você, gente, eu estou indo rápido porque é revisão, tá? Esse ácido aqui, ó, orto, é quando eu pego uma molécula daqueles 13 e uso facultativamente esse orto. Certo? Então, aqueles 13 icos sem prefixo, se você quiser, você pode acrescentar a palavra orto. Então, por exemplo, ó, H3PO4 é o ácido fosfórico. Ele termina em ico e não tem prefixo. Se você quiser, você pode colocar o prefixo orto. Então, você fala ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. H3ASO4 é o ácido arsênico, ou, se você quiser, ortoarsênico. Quando termina em ico e não tem prefixo, se quiser, pode colocar orto. H4SO4, ácido silícico ou ortossilícico. H3BO3, ácido bórico ou ortobórico. H2CrO4, ácido crômico ou ácido ortocrômico. Então, o prefixo orto usa se quiser, ele é facultativo, e a gente usa quando o ácido termina em ico e não tem prefixo. Agora, vamos lembrar como é que faz o meta. Gente, deixa eu ouvir uma voz de vocês aí. Ô, Diogo, bom dia, meu querido. Diogo C. Pedro, bom dia. Tá com o microfone ou não? Não, né? Marília, você está com o microfone. Eu vi você abrindo o microfone, né, sem querer. Bom dia para Oi, você, Marília. Cláudio. Tudo bem com você? Tudo e você? Graças a Deus. Tá muito frio aí? Ai, um pouquinho, viu? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você está conseguindo manter uma rotina de estudo, fazendo tarefa da apostila, tudo direitinho? Eu tô tentando, é bem diferente do pessoalmente, né? Pessoalmente dá mais motivação para fazer, mas na Ah, medida do possível tá indo bem. legal. E assim, ó, na medida do possível, é legal fazer isso, porque quando a gente voltar, se você já tiver essa base, fica muito fácil para a gente revisar o que foi trabalhado. Eu, por exemplo, quando a gente voltar, eu vou pegar umas 2 aulas de estudos de vocês, né? Senão a gente atrasaria a matéria. Vou fazer uma lista de exercício com essa matéria que a gente trabalhou aqui remotamente e fazer uma revisão para vocês. Então, se vocês conseguirem acompanhar, fica muito fácil depois para fazer a revisãozinha. Tá? Mas, Marília, não era isso que eu ia perguntar para você, não. É o seguinte, você lembra como é que a gente faz para chegar no ácido meta? Tem que retirar Deu uma cortadinha aí? Tem que retirar uma uma água. molécula de água. Exatamente. Então a gente pega o ácido orto e retira uma molécula de água. Marília, obrigado, viu? Então, se eu pegar o ácido orto, olha lá, ó, e retirar uma molécula de água, eu crio o ácido meta.
Tá certo? Então é assim, gente, ó. Para chegar no meta, pega uma molécula do orto e retira uma molécula de água. Exemplo, H3PO4. Esse é o fosfórico, ou ortofosfórico. Olha lá, ó. Eu vou pegar uma molécula dele e vou retirar uma água. Fica HPO3. Ele é o ácido metafosfórico. Gente, esse aqui é o que mais cai. Esse e o crômico, deixa eu ver se não é o crômico que eu fiz, o cromo aqui, mas esse e o cromo são os dois que mais caem. Esse é o que mais cai. O ácido metafosfórico é o HPO3. Eu peguei o orto, né, e retirei uma molécula de água. Beleza, beleza? E como é que a gente faz para chegar no piro? Ô, Ellerson, eu não sei se você vai lembrar como é que a gente faz para chegar no piro. Você lembra ou não? Você multiplica por 2 e tira uma água. Beleza, garoto. Então você já assistiu essa aula? Você já pegou a gravação? Não, eu estudei sozinho. Ah, legal, legal. Ó, se eu pegar duas moléculas do orto e retirar uma molécula de água, você vai chegar no ácido piro. Olha lá, ó, retira-se. Gente, é sempre uma água que tira. Retira-se uma água, só que agora de duas moléculas do orto. Então eu pego o ácido e multiplico por 2. Certo? Aí sim eu tiro uma água. Olha lá, ó, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. 2P, 4O menos 1, 7. Esse é o ácido pirofosfórico, ou se você preferir, pode falar difosfórico. Piro ou di. Gente, o orto é facultativo. O meta e o piro são obrigatórios. Aí eu fiz outro exemplo, né, para quem estava aqui. Olha lá, ó, peguei o ácido bórico, né, o ortobórico, multipliquei por 2 e tirei uma água. E eu produzi o ácido pirobórico. Certo? Pode falar pirobórico ou dibórico, se assim você preferir. E aí, a gente mostrou uma coisa, moçada, que eu já vi cair em provas de medicina, viu? Ó, se você pegar o orto, o meta e o piro, qual é o mais hidratado e qual é o mais desidratado? Isso você tem que saber, mas sem decorar. Quem origina todos é o orto, né? É dele que a gente tira a água. Então, o orto, obviamente, é o mais hidratado, certo? Agora, no meta, eu pego um orto e tiro uma água. No piro, eu multiplico a molécula por 2 e tiro uma água. Então, é como se eu estivesse tirando meia água. Não é, né? Mas é como se eu estivesse tirando meia água. Então, qual é o mais hidratado? O orto, certo? E depois, o piro. Qual é o mais desidratado? O meta. Então, você vai ter essa relação aqui, ó. O orto tem maior grau de hidratação, depois é o piro, depois é o meta. Gente, eu posso ficar tranquilo que você está entendendo direitinho isso? Beleza. Então, agora vamos falar do tio. Notícia boa. O tio, primeiro que ele não aparece muito, porque é muito difícil um ácido ficar estável, né? Quando ele é um tio. O único tio estável e que cai em prova é o tio sulfúrico. Então, se você conhecer o tio sulfúrico, pronto, você já está, né, resolvido, já está resolvido o seu problema. Como é que a gente chega no tio? Moçada, nós vamos tirar um oxigênio do ácido e vamos colocar um enxofre no lugar. Como é que é? Eu pego o ácido, tiro um oxigênio e coloco um enxofre no lugar. Certinho? Moçada, Milene, você está sem microfone hoje porque você me chamou no chat, Milene? Não, tô não. Ah, legal. Qual é a fórmula do ácido sulfúrico, Milene? É H2SO4. Legal. Gente, o ácido sulfúrico é o H2SO4. Eu quero, assim, que você faça para mim, vou dar um tempinho aí de 30 segundos, que você faça para mim a forma do ácido tio sulfúrico. Ó, o sulfúrico é H2SO4. Eu quero o tio sulfúrico. Pode fazer aí. Pode fazer aí no seu caderno. Eu espero um minutinho. Eu quero a fórmula do ácido tio sulfúrico. O sulfúrico é o H2SO4. Eu quero o tio sulfúrico. Ácido tio sulfúrico. Beleza, deixa eu ver se já está chegando alguma resposta.
Gente, alguém gostaria de falar para mim a resposta? Opa, peraí, só um minutinho. Beleza, legal, garoto, beleza. É isso aí. Só queria que você... Tá excelente, viu? É uma resposta rápida, né? Mas vamos colocar a letra maiúscula aí, fica mais bonitinho os elementos com letra maiúscula, tá? E aí, como é que ficou? Deixa eu corrigir. Peraí, ó. Olha lá. Ó. Exemplo de interesse. É o H2SO4, ácido sulfúrico. Chegou mais uma resposta aqui para mim. É isso aí, garoto. Ó, esse daqui é o ácido sulfúrico. Como é que eu chego no tio sulfúrico? Eu tiro um oxigênio e coloco um enxofre. Pessoal, já tem um enxofre, vou colocar mais um. Vão ficar 2. E eu tirei um oxigênio, sobram 3. Então aqui, ó, olha lá, H2SO4 menos um O mais um S. Ficou H2S2O3, é o ácido tio-sulfúrico. Ácido tio-sulfúrico. Esse daqui é o único ácido estável, tio, que tem na química inorgânica. Então, se você conhecer esse, você sabe tudo de ácido. Gente, então isso era... Opa, alguém tá me chamando? Desculpa te interromper. Não, pode falar, pode falar. Quantos hidrogênios desse ácido tiosulfúrico que são ionizáveis? Os dois. Os dois. Wellerson, só tem duas exceções na química, só duas. O H3PO3, dos 3, 2 ionizam. E o H3PO2, dos 3, 1 ioniza. Agora, todos os outros ácidos, seja hidrácido ou oxiácido, o número de hidrogênios ionizáveis é igual ao número de hidrogênios. Certo. Beleza? Pode falar. A força de um ácido está relacionado com... deixa eu ver aqui o nome. Pode falar. Gente, não está achando agora. A força de um ácido está relacionada com a instabilidade dele? Não, nada a ver. Não. Não. A única coisa que a força do ácido mede é o quanto ele está ionizado. Certo? Quanto mais ionizado em água, mais forte ele é. O conceito de força para ácido, né, na química é ácido forte é o que está bastante ionizado. Certo. Beleza? Inclusive, a gente até citou na sexta-feira, por exemplo, ó, se você pegar o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, mas ele não é corrosivo, tanto é que a gente tem no estômago. Já o ácido sulfúrico, que é menos forte, ele também é forte, mas ele é menos forte que o ácido clorídrico, só que ele é corrosivo, então ele causa queimaduras, por exemplo. Ok? Certo. Mas o conceito de força, Wellerson, é assim, ó, ácido forte é aquele que está 50% ou mais ionizado. Se você colocar em água, mais da metade das moléculas ionizarem, ele é forte, independente se ele é corrosivo ou não. Esse é o conceito de força. Sim, e agora o senhor me explicou aí e falou que sofre ionização, né? Quanto maior a ionização, quer dizer que seria mais forte o ácido, né? Beleza, isso. Mas não seria dissociação nesse sentido? Dissociação são compostos iônicos, né? As bases e os sais, eles sofrem dissociação. Mas ácido, como ele é molecular, né? Aí ele sofre ionização. Eu estava em dúvida se todo ácido era um composto molecular. Todo ácido é composto molecular. Então, todo ácido sofre ionização. E as bases e os sais sofrem dissociação. Legal essa interação, viu? Porque a gente vai tirando umas dúvidas importantes aí. Claudinho. Beleza, Claudio. Oi, pois não. Milene, pode falar. Qual que é a diferença entre o H2SO4 e o H2SO2O3? Tipo, qual que é a diferença entre eles? A diferença em termos assim, propriedades físicas e químicas? Milene, completamente diferente. Por exemplo, ó, o H2SO4 é um ácido que ioniza mais, ele é forte. 4 menos 2, 2. Esse daqui, 3 menos 2. Ele é um ácido semiforte. Tá? Então, em termos de propriedades, são duas coisas diferentes. Ponto de fusão, ponto de ebulição completamente diferente, densidade, tudo diferente. São dois ácidos completamente diferentes. E ele vai ser corrosivo também? Esse daqui,
menos corrosivo que o ácido sulfúrico, mas ele ainda tem um poder de corrosão. Tá? Entendi. O ácido sulfúrico talvez seja o ácido mais corrosivo que tem na química. Esse daqui menos, né? Mas ele ainda tem um pouco, ele tem um poder de corrosão ainda. Normalmente, quando tem enxofre, tem um certo poder de corrosão. Obrigada. De nada. Gente, mais alguma pergunta ou não? Pode falar, pode falar. No caso de um álcool, né, ele seria um composto molecular. Certo. Ele sofre ionização, certo? Não. Ó, aquela hidroxila que é liberada, aquele OH-, ele seria o quê, então? Então, o Ellerson, ó, o álcool, o H da hidroxila do álcool não ioniza. Então, álcool em água não libera H+, não sofre ionização. Então, álcool é uma substância neutra. Agora, o fenol, a hidroxila do fenol, aquele hidrogênio lá, se você colocar em água, ele vira H+. Então, fenol tem caráter ácido, ele ioniza, mas álcool não, álcool é neutro. Isso daí nós vamos estudar ainda, viu, Wellerson? Nós vamos comparar a acidez de álcool, de água, de fenol, de ácido. Nós vamos fazer essas comparações aí. Mas, por enquanto, lembra, viu? Álcool não ioniza. Álcool é neutro, tem caráter neutro. Certo. Mas o que acontece com ele? Seria o quê? Uma desidratação? Esse Não. OH liberado? Não. O álcool, quando você coloca em água, você só tem uma mistura homogênea. Ele vai se dissolver na água, não tem reação química. Agora, nós vamos aprender também, se eu pegar um álcool e reagir com ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico pode desidratar o álcool. Aí pode virar um alceno ou pode virar um éter. Isso a gente vai estudar ainda. Mas quando eu pego o álcool e simplesmente misturo em água, não tem reação química. Isso aí é a esterificação que o senhor falou. Esse é uma desidratação. Esterificação é quando você pega o ácido, reage com água. Aí dá éster mais água. Isso é uma esterificação. Mas a gente vai aprender que se a gente pegar, por exemplo, o etanol, né, que é o álcool comum, se a gente tratá-lo com ácido sulfúrico, ele pode sofrer desidratação. Se ele sofrer uma desidratação intramolecular, vai virar um alceno, vai virar o eteno. E se ele sofrer uma desidratação intermolecular, vai dar um éter, vai dar o etoxetano. Mas isso, eu não tenho certeza, na apostila 4 já vem esse assunto aí. Ou isso cai pra caramba em vestibulares. Beleza, Cláudio, obrigado. Ó, Ellerson, só para fechar então, né, para a gente continuar o assunto aqui, quando eu misturo álcool, vamos falar de etanol, que é o álcool comum, né? Se eu misturar etanol e água, não tem reação química. Simplesmente você vai formar uma mistura homogênea, mas não tem reação química, ok? Certo? O hidrogênio da hidroxila de álcool, ele não é ionizável. Então, o álcool em água não sofre ionização. Fenol, sim. Fenol em água sofre ionização. Fenol tem caráter ácido, mas álcool tem caráter neutro. Gente, então, ó, beleza, né? Opa, deixa eu ver se está vindo uma pergunta aqui. A Marissa está me falando, por que a ligação entre HCl... Marissa, porque o cloro é mais eletronegativo. Tá? E um detalhezinho. Outro motivo também, Marissa, é que o raio do bromo ele é maior. Quando a gente desce na família, o raio aumenta. Tá? Então, no caso do Cl ser menor, a atração sobre o H é maior. Então, a ligação é mais forte. Então, são dois motivos. Por causa da eletronegatividade do cloro, que é maior, e por causa do raio do cloro, que é menor. E um detalhe interessante, como no HBr a ligação é mais fraca, porque o raio é maior, certo? E o elemento é menos eletronegativo, quando você coloca em água, o HBr libera mais H+, então ele ioniza mais. Então a gente diz que o HBr
ele é mais forte do que o HCl. Ok? Porque a ligação é mais fraca, né? É mais fraca, no HBr é mais fraca, em água ele ioniza mais. Então, essa é a razão. Maria, se eu te expliquei direitinho? Entendeu? Beleza. Ô, gente, então nós terminamos esse assunto, só que é o seguinte, lá na apostila, eu fiz alguns exercícios, gente, mas eu acho que ficaram faltando uns 2. Deixa eu terminar, então. Pega para mim, por favor. Deixa eu ver qual que é a página aqui da apostila, ó. É página... Peraí que eu vejo para você, ó. É página 156, né? Não é isso? E só faltou o 10. Ah, só faltou o 10º? Beleza. Então eu vou fazer esse 10º aqui e a gente muda de assunto. Não. Tainara, volatilidade é quando ele tem um baixo ponto de ebulição e ele vira vapor com facilidade. Então, volátil é aquele que evapora com facilidade. Agora, instabilidade é quando ele se decompõe. Por exemplo, ó, o H2CO3, ele se decompõe em água mais CO2. Então, ele é instável. Agora, você pode pegar, por exemplo, o HCl, que é estável, mas tem um baixo ponto de ebulição. Então, ele é estável, mas ele é volátil, porque ele evapora com facilidade. Certinho? Ô, Elerson, então o 8 faltou também? Tainara, entendeu o que eu expliquei? Tá, de nada. Precisou, eu estou à disposição. Gente, então faltaram o 8 e o 10º. Vamos fazer os 2 e mudar de assunto. Então, vamos lá. Ó, primeiro o exercício 8. Gente, eu nem vou abrir aqui a minha apostila, porque são só 2, né? Vai perder tempo a todo. Então, exercício 8. Considere as afirmações a seguir acerca do cloreto de hidrogênio. Escreve no seu... Pode escrever na apostila mesmo. HCl. HCl. Gente, deixa eu ver como é que você está de memória. Se o HCl estiver puro, o estado físico dele é gasoso. Aí eu chamo de cloreto de hidrogênio. Eu te falei isso. É um hidreto. Agora, se você colocar HCl aquoso, você dissolveu em água. Aí vira o ácido clorídrico. Beleza? Aí ele fala assim, é uma substância de molécula polar. Gente, sim, HCl só tem uma ligação e ela é polar, porque os átomos têm diferentes eletronegatividades. Então, esse item 1 está correto. Item 2, sofre ionização em água. Perfeito. Os ácidos, como são moleculares, em água eles sofrem ionização. Correto? Terceiro, tem massa molar igual a 35,5. Não. O cloro sozinho é 35,5. Mais 1 do H daria 36,5. Então, esse item 3 está errado. E ele falou que é insolúvel em água. Não. Todo ácido é solúvel em água. Principalmente o HCl, que é polar. Semelhante e dissolve semelhante. A água é polar. O HCl também é polar. Então, ele é solúvel em água. Joia? Então, os itens corretos, 1 e 2. A alternativa correta, letra A de amor. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do exercício? Gente, fica à vontade. Não? Então eu sigo. Agora, exercício 10. O ácido sulfídrico. Coloca a formulinha dele aí na apostila. H2S. Ácido sulfídrico, H2S. Gente, o S é da família 6A. Então ele tem 6 na última camada. Precisa de mais 2 elétrons. Por isso que é H2S. Então, o ácido sulfídrico é H2S. É um gás que se forma da putrefação natural de compostos orgânicos. Por ser assim, é um gás incolor, tóxico e corrosivo. Esse ácido se forma da união de enxofre e hidrogênio. Indique a opção correta quanto à sua fórmula molecular e o tipo de ligação que ele está ocorrendo. Pessoal, H2S é a formulinha e todo ácido é molecular. Onde tem essa resposta aí? Letra B. Olha lá, H2S e ligação covalente, porque ele é molecular. Gente, eu estou sendo avisado que vai acabar a aula. Então é assim, ó, vai acabar e daqui 5 minutos a gente volta com outro link, tá?
Beleza? Então, vai interromper, eu espero gravar isso daqui, e daqui 5 minutinhos a gente volta com um assunto novo. Então, até daqui a pouquinho. 5 Ô, minutinhos. Claudião, O 10º deu letra B. Pode falar, Wellington, mas vai cair, viu? Pode falar.